seja muito bem-vindo a mais um Tech Startups, edição Agrodigital, transmitido diretamente dos estúdios do AgroMais em Brasília, para todo o Brasil. Hoje a gente vai falar sobre mecanização agrícola, produtividade e aumento de qualidade na lavoura. O nosso entrevistado é o Paulo Arbex, ele é agrônomo e professor em mecanização pela Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp Botucatu e doutor em plantabilidade. Paulo, seja muito bem-vindo, agradeço a sua participação aqui com a gente. Oi, Raíssa. Eu que me sinto lisonjeado com o convite, é bom estar falando contigo. A gente que agradece. Paulo, vamos começar falando então de mecanização. Quais são os principais erros que os produtores cometem com as máquinas? Conta pra gente. Muito boa pergunta, Raíssa. O pessoal às vezes acha que eu compro uma máquina nova e daí eu não tenho mais problemas, né? E na verdade a mecanização, as máquinas agrícolas, ela tem as suas regulagens, né? Como todo objeto, como todo carro, por exemplo, que a gente faz a comparação, né? Na mecanização eu tenho as regulagens e às vezes o pessoal peca. Por exemplo, né? Por exemplo, eu compro uma semeadora, eu compro uma plantadeira de quase R$1 milhão e às vezes se eu não souber regular essa máquina, eu posso ter erros que eu vou perder em produtividade. Paulo, começar falando de mecanização, quais são aí os erros mais comuns que o produtor comete nesse sentido? Às vezes ele investe muito em uma máquina, não dá manutenção, né? O que você observa e traz para a gente então de erros cometidos? Exatamente, Raíssa. A máquina agrícola, como qualquer máquina, ela precisa ser bem utilizada, né? E quando a gente fala bem utilizada, é eu fazer as regulagens. Como eu falo, quer ver? Eu posso dar alguns exemplos, né? Uma plantadeira, por exemplo, se eu não souber dosar a quantidade de sementes e de adubo corretamente, né? Eu vou ter falha, né? Eu vou ter problema. Então, eu posso ter a melhor máquina do mundo, se eu não souber regular, eu vou ter problema. Mais um exemplo, um pulverizador, por exemplo, né? Que é mais delicado ainda, que eu estou lidando com defensivos agrícolas, né? Então, se eu chegar e errar uma aplicação e não atingir o meu alvo biológico, que é o que eu quero atingir lá, eu vou ter problema. Então, a máquina, ela por si só, né? Ela precisa sempre de uma boa regulagem. E pelo que você observa aí, até talvez em estudos, os produtores têm feito essa regulagem? É uma minoria que não faz ou é bem comum isso? Às vezes compra a máquina e não regula. Basicamente, o produtor ele sabe usar a máquina, Raíssa. Ele sabe, todo produtor ele sabe usar a máquina. Mas o que acontece? Nós estamos numa evolução muito grande das máquinas, entendeu? Então, eu falo assim, ó, que uma das coisas principais, ó que legal a gente falar isso, a evolução das máquinas está sendo tão grande que eu preciso de pessoas capacitadas para poder lidar com essa máquina, né? Então, uma das premissas hoje para uma boa produtividade, né? Uma boa lavoura, é eu ter uma equipe treinada, uma equipe capacitada para lidar com essas máquinas. Falando então dessa evolução, vamos falar agora de uma mecanização mais tecnológica, autônoma. Como é que a gente está nesse desenvolvimento? Quais são até as tendências para os próximos anos? Foi excelente a pergunta e obrigado por você ter feito essa pergunta, né, Raíssa? Até para mostrar, às vezes a gente tem uma síndrome, né, que fala que no Brasil, o Brasil é atrasado para um monte de coisa. Na agricultura, não. Principalmente na mecanização, nós somos pioneiros em quase tudo, né? A gente não fica atrás. Para você ter uma ideia, a gente não fica atrás de todos os lançamentos, né, que a gente acompanha nos Estados Unidos, na Europa, né? Vai lá são as mesmas máquinas que a gente tem aqui no Brasil. Então a gente não fica atrás de nenhuma tecnologia. Só que mais uma vez, né? A gente tem máquinas autônomas, a gente tem cada vez mais sensores, mais essa agricultura 4.0 que está batendo, principalmente nas máquinas, né?
O que tem de moderno hoje que sai na agricultura 4.0 geralmente é relacionado à mecanização. Então, mais uma vez eu falo, tem que ter pessoas treinadas para poder lidar com essas tecnologias, porque tecnologias nós temos, Raíssa. Né? Antes, ó que bacana, em toda feira, né, quando tinha as feiras presenciais, a gente via inovação, tecnologia, lançamentos novos, né? Quase toda feira. Então, as indústrias de máquina, ela tá indo e está indo muito bem. Então, num cenário internacional, o Brasil está bem posicionado. O que você pode trazer de exemplo para a gente de máquina altamente tecnológica, lançamentos? O que você pode trazer para exemplificar aqui para a gente, Paulo? Então, Raíssa, vamos lá. Máquinas autônomas. Foi testado, um dos primeiros lugares que foi testado foi aqui no Brasil. Né? Máquinas sem piloto. Então, essa é um dos exemplos. Quer ver outro? Ó? Teve uma empresa brasileira, 100% brasileira, que foi lá e lançou uma plantadeira automotriz. É a única no mundo. No mundo inteiro não tem. Né? Foi a primeira lançada no mundo. E tudo tecnologia nossa. Olha que bacana. Então, por isso a gente, é o que eu falo, né? Que a gente não deve nada para ninguém em termos de mecanização agrícola. Nós estamos muito bem posicionados, Raíssa. Legal. Agora falando de sustentabilidade, como é que a tecnologia tem ajudado aí a preservar e produzir, né? Preservar o meio ambiente e produzir também os nossos alimentos. Fala um pouquinho disso para a gente, Paulo, por favor. Tá. Em termos de sustentabilidade, o que eu posso falar é assim, ó, com o advento da agricultura de precisão, que mais uma vez envolve a mecanização agrícola, né? Com o advento da agricultura de precisão, o que é a agricultura de precisão? É eu aplicar o certo no lugar certo, sem perdas, né? Então, olha só o quanto que eu ajudo, por exemplo, com uma pulverização bem feita, ela atingindo o alvo, com uma tecnologia de aplicação bem feita, olha quanto que eu estou ajudando, né? De não estar perdendo produto, não estar contaminando, né? Não estou tendo deriva. Isso aí é tecnologia de aplicação que tem em pulverização hoje, é fantástica. Tem várias pesquisas de ponta mundial aí feita aqui no Brasil, né? Outro exemplo, em termos de plantio, né? O que é a sustentabilidade? Imagine assim, ó. Antigamente eu colocava qualquer quantidade de insumos, tanto de semente quanto de adubo, né? E esperava lá o resultado final. Hoje não. Com a agricultura de precisão, eu vejo por metro quadrado, Raíssa. Eu consigo fazer minha análise por metro quadrado. Com isso, eu tenho economia de adubo, economia de semente, ou seja, economia de insumos em geral. Isso é muito importante para a sustentabilidade. O Brasil é um dos países que tem maior sustentabilidade agrícola do mundo, né? Pode ver, outro exemplo que a gente tem, que podemos falar mais, Raíssa, é em relação a plantio direto, né? Hoje a gente, principalmente quem produz grãos, a área de produção de grãos nossa é quase que totalmente feita com base no plantio direto, no sistema de plantio direto da palha, né? Que é uma das coisas mais sustentáveis que a gente tem no mundo, tá certo? Integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta e por aí vai. O Brasil é altamente sustentável. Bom, eu já ia até te perguntar, você falou um pouquinho aí da economia, né? A gente consegue estimar quanto que essas máquinas, quanto que essas tecnologias podem ajudar o produtor a economizar, a aumentar a produtividade também? Claro. Vamos lá, Raíssa. Em toda palestra, né? Quando eu vou dar uma palestra, eu falo sobre isso. Né? Eu falo assim, ó, que a gente às vezes não para fazer conta, né? O nosso produtor, nós somos excelentes para produzir. E só que às vezes a gente peca que não faz conta, né? Que é o famoso custo-benefício. Quer ver, ó? Vou falar da minha área de atuação, que é a plantabilidade, a parte de plantio. Cada semente de milho, ó, produtor que está escutando aí, ó, cada semente de milho que eu deixo de colocar,
é de 150 a 180 gramas de milho a menos. Daí faz quantas falhas você vai ter no campo, você vê quanto que você está deixando de ganhar, né? Se eu tiver uma máquina regulada, que é o que a gente está falando, né? Se eu tiver uma máquina bem regulada, eu vou evitar essas perdas. Olha quanto que eu ganho. Eu faço essa conta em palestra que o produtor ele compra uma plantadeira nova a cada 2 safras, né? Isso aí é fenomenal. Bom, falando em plantio, que você também citou anteriormente, você é doutor em plantabilidade, né, Paulo? Explica pra gente um pouquinho mais sobre a plantabilidade. Eu também queria te perguntar, o que a gente pode entender aí como um plantio de qualidade? Show! Excelente. Então vamos lá, Raíssa. Plantabilidade não é um termo, não é um termo novo. Só que a gente, né? Eu falo que esse aí é um dos legados que eu vou deixar aí, que era pouco falado em termos de plantabilidade, e a gente, por causa de mídia digital, né? De mídia social, a gente chegou e está levando esse termo plantabilidade para o Brasil inteiro aí. E o que é a tal da plantabilidade? A plantabilidade é eu fazer um plantio de qualidade, como você perguntou. É eu depositar a semente no lugar certo. Então, ela é equidistante uma semente da outra, né? Então, o correto é eu ter uma uniformidade de deposição de semente. Isso indica uma plantabilidade boa, né? Quando eu começo a ter plantas juntinhas, então eu coloco 2 sementes juntas, é o que a gente chama de duplas. Elas vão crescer e uma vai competir com a outra. E o pior dos mundos é quando eu deixo de colocar uma semente, que nem eu acabei de falar, que daí eu vou ter uma falha, né? Então, e a gente vai mais além. Eu estou trazendo um conceito de plantabilidade 5.0, Raíssa, que além da uniformidade, são 3 fatores. Além da uniformidade de deposição, a semente tem que estar na profundidade adequada para aquela cultura e com a população correta. Ou seja, conforme minha cultivar, eu tenho uma população correta para a minha área. Então, são esses 3 pontos. Ó. O que é um plantio de qualidade? Sou eu colocar a semente equidistante na profundidade adequada com a população correta. Isso que me traz um plantio de qualidade. E dá resultado, viu, Raíssa? Paulo, é legal. O que você pode deixar até de mensagem para o produtor sobre a importância dessa etapa, né, que é o plantio? Que erros, né? Você já citou alguns erros, mas que ele não venha a cometer mais para frente. Ok, Raíssa. Então, assim, ó. Primeiro, é fundamental. Um plantio bem feito, o arranque bem feito da cultura, me garante uma probabilidade maior de alta produtividade. Isso parece um pensamento, fala assim, não, isso aí é lógico, né? Mas por que será que eu não tenho tanto capricho no plantio? Então a gente tem que rever esses conceitos, que o plantio é início de tudo. Eu falo que, assim, ó, de todos os fatores, a gente tem vários fatores que influenciam numa boa produtividade. Mas entre todos esses fatores, o plantio é o primordial. Por quê? Porque toda a minha produtividade, né, toda a capacidade, potencial produtivo está ali na semente. Então, se eu fizer um plantio mais ou menos, né, não adianta eu ter os melhores tratos culturais do mundo, eu ter a melhor colhedora do mundo para depois colher, se eu não tiver com um stand legal, se eu não tiver com uma produtividade legal em campo, né? Então, o começo de tudo é o plantio bem feito, tá? Muito bem, Paulo. Olha, agradeço muito a sua participação, deixo o espaço aberto aqui se você quiser fazer alguma consideração adicional e também passar os contatos, né, para os telespectadores que querem saber mais sobre o seu trabalho. Ok, Raíssa, eu agradeço a oportunidade de estar falando sobre mecanização agrícola, né, que é um termo apaixonante para mim, né? Eu vivo isso no dia a dia há 20 anos, né? Há 20 anos eu vivo esse dia a dia e para mim, assim, eu falo que o produtor nosso é um herói, né? Porque olha o tanto que a gente tem de problemas que estão acontecendo no dia a dia e ele está lá no campo produzindo o nosso alimento. Então, os verdadeiros heróis nossos são os produtores. Por isso, meu abraço para todos os produtores que estão nos vendo hoje, tá?
As minhas mídias sociais, eu coloco conteúdo sobre mecanização agrícola, né? A gente tem, principalmente no Instagram, o @pauloarbex, que é o meu Instagram pessoal. Eu coloco todo dia alguma coisa de mecanização. Tem o @Irmãos do Agro, que meu irmão também trabalha com mecanização e nós dois juntos colocamos vários conceitos de mecanização agrícola, dentre os quais a gente discutiu aqui hoje. Tá? Muito obrigado, Raíssa. Eu que agradeço, Paulo, seja muito bem-vindo, até a próxima. Pessoal, e hoje a nossa edição é especial, o Agrodigital, então a gente vai conferir uma entrevista que eu fiz sobre a importância e o impacto da figura dos influenciadores para empresas e consumidores. Vamos conferir. O Tech Startups agora tem uma novidade, o Agrodigital. Nós vamos trazer a presença de influencers que estão mudando a nossa comunicação e repaginando a cara do agronegócio. Mas afinal, o que são os influencers? Qual o papel deles para a comunicação, para as empresas e para os setores da nossa economia? A gente vai saber mais com Rafael Cavalcante. Ele é o fundador da agência Indica Brasília, uma agência de influencers que tem aí um elenco de mais de 30 nomes espalhados por Brasília, São Paulo, Mato Grosso, entre outros estados. Rafael, obrigada pela sua participação, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer é todo meu estar aqui, né? E hoje a gente tem realmente esse crescimento do digital influencer no mercado brasileiro, né? Eu gosto de chamar de geradores de conteúdo porque são pessoas que estão realmente conectando pessoas a marcas, né? Acho que o grande e forte hoje do digital influencer no mercado é esse, é conectar, expandir a marca, né? Seja ela cultura, lazer, fitness e também muito importante para a parte do agronegócio. Hoje a gente vê que é muito importante, é uma ferramenta a mais que as empresas têm para divulgar a sua marca. Inclusive, Rafael, saiu uma pesquisa até do Ibope, essa pesquisa falando que o brasileiro realmente leva em consideração as avaliações, as indicações do influencer. Então, essas pesquisas que têm saído, né, não só do Ibope, ou outras empresas fizeram essa pesquisa, mostram que realmente esse nicho de influencers precisa de uma atenção por parte das empresas. Sim, hoje a gente está com um crescimento aí de 34,7%, né, dentro dessa pesquisa, aonde a gente tem esse nicho, né, que as empresas perceberam a importância de ter essa conexão com o digital. Hoje as grandes empresas têm grandes lojas, têm grandes e-commerces, e hoje para divulgar isso eles usam bastante o digital influencer como esse mecanismo, né? Porque eu costumo chamar que ele é o elo de ligação com o seguidor que já está conectado com tudo que ele informa, com tudo que ele dirige ali nas suas redes sociais, né? Que as pessoas se conectam realmente porque gostam, porque estão presentes, porque gostam do dia a dia dela, porque gostam das dicas que ela dá. E nisso as empresas conseguem fazer essa conexão, esse triângulo aí, digital influencer, seguidor, empresa. Com isso a gente consegue ter um foco maior em resultados de venda, entre outros detalhes. Muito bem. Agora, esses influencers que estão em vários setores, né? A gente tem até os influencers do agro, já entrevistamos alguns aqui. Que cuidado esse profissional, porque é um serviço profissional, né? Ele até recebe por isso. Então, que cuidados esse influencer tem que ter e o que a empresa também tem que pensar antes de contratar um influencer? São dois pontos bem importantes. O primeiro é o influencer ele tem que pensar que legado ele vai deixar na vida dos seus seguidores, porque ele está sendo realmente referência, ele se torna como se diz assim, uma ligação mesmo, né, ali de referência. A pessoa às vezes se espelha nela, gosta do formato, gosta do estilo de vida, às vezes até sonha em ser ela. Então assim, o segredo maior é o quê? Que legado que você vai deixar. E dentro desse mecanismo, o grande cuidado é realmente com que informação que você vai passar, que empresa que você vai divulgar, como que você vai realmente, para que não tenha falhas e que sejam mensagens erradas, que sejam produtos que não levem aquela qualidade, entre outros detalhes. Isso a gente tem que tomar bastante cuidado, é o que a gente costuma fazer muito hoje com essa conexão. Não adianta só divulgar por divulgar, você tem que divulgar algo que realmente você usa, algo que realmente seja do seu dia a dia. Principalmente é isso. Legal. Como é que esses influencers, eles são o quê? Do Instagram, do YouTube, do Facebook? Quais são as redes mais utilizadas por essas pessoas? Hoje o grande nicho ainda é o Instagram, né? Mas a gente tem um grande crescimento do influencer no YouTube, né? Que são dois segmentos um pouquinho diferentes. Mas as empresas também conseguem conectar e ver a importância
dessa conexão, tanto em todas as redes sociais como um todo, né? Como eu costumo falar, você acaba juntando todas as redes e ela acaba atingindo o público como um todo. Porque a gente tem uma diferenciação, um pouco de idade, o Instagram, a gente tem uma idade um pouco mais jovens, no Facebook a gente tem as pessoas um pouco mais de idade, no YouTube a gente tem essa mescla dos dois, então assim, para as empresas realmente eles perceberam que conseguem conectar com todas as redes hoje. Rafael, para quem está assistindo a gente, nosso público é bem antenado, sabe o que é o influencer, mas para uma pessoa que não entende muito, por exemplo, nomes que me vêm à mente agora, no agronegócio a gente tem a Camila Teles, que é uma relações públicas que tem muitos seguidores, temos a Camila do Agro, que é uma cantora, temos outros profissionais ou tecnistas que acabam sendo referências em determinados assuntos e aí divulgam produtos de determinadas marcas. Esses influencers pode ser de qualquer profissão, de qualquer idade. Como é esse processo que a pessoa se torna um influencer? Hoje as pessoas estão conectadas, né? Eu costumo falar que o influencer é conectar pessoas a marcas. Então, um exemplo, a gente pode ter desde uma cantora, como você citou, e também um repórter da área, um técnico mesmo. Por quê? Porque quando a gente fala de agronegócio, hoje é um mercado muito amplo, né? Então, um exemplo, no norte, uma pessoa que ali gosta de trabalhar com determinados produtos, desde a parte de cremes, a parte mesmo de geral, né? Nesse ponto ele pode ser um digital influencer dentro do seu nicho, que a gente costuma chamar, né? Dentro da sua especialidade ali. E aí a gente pode botar produtos de beleza, que envolve agro, tem toda a parte também de marcas, né? Grandes marcas que hoje em dia utilizam pessoas exatamente da área. Por quê? Porque a gente consegue nichar bem esse público e ser bem assertivo no público que a gente quer, ali no público final que quer consumir aquele produto ou serviço, entre outras coisas. Rafa, você tem uma agência, né, com um elenco grande de influencers, não só em Brasília, mas em diversos estados. Como que funciona esse serviço de influencer? É por post, é por vídeo? Como é isso? Então, hoje, no Dica Brasília, a gente é uma agência, né, de publicidade e marketing que dá todo esse suporte para os nossos digitais influencers. Então, hoje eu tenho um time vasto, mais de 30, por todo o Brasil, onde a gente prepara todo, não só a questão mesmo de a venda deles em si, para grandes marcas ou marcas locais. Mas a gente faz toda a parte de gerenciamento, ajuda na criação do conteúdo, porque isso é importante, a gente saber o que o seguidor dele quer ver e como o seguidor dele quer desenvolver isso. E aí a gente dá todo esse suporte, porque hoje a grande dificuldade maior é as empresas e até mesmo, vamos dizer assim, né, o mundo entender que isso é a nova profissão, né? É um novo meio de comunicação, é uma área que a gente tem a mais de comunicação com os nossos clientes finais, que são os nossos seguidores. Então a gente dá todo esse suporte, tanto da parte de conteúdo, né, e a parte de comercialização mesmo. Eles acabam sendo uma marca e a gente acaba vendendo e conectando. Eu não gosto de chamar muito de venda, mas a gente acaba sempre conectando eles com grandes marcas, pequenas, marcas locais, serviços locais. Então é tudo muito, muito nesse sentido, e cada um com a sua especialidade. Um exemplo se uma pessoa gosta fitness, nessa área toda, a gente procura sempre empresas que tenham a ver com isso, porque a gente tem que conectar a realidade dela. Se a gente traz algo que não tem a ver com o seu dia a dia, isso acaba, como se diz assim, destoando tudo que ela coloca ali nas suas redes sociais, no seu dia a dia. Rafael, e a gente vê até nessa questão da pandemia, as pessoas mais preocupadas com uma alimentação mais saudável, entra muito a questão da agricultura familiar, que também tem usado a internet para fazer divulgações. Sim, hoje a gente tem uma crescente muito grande nesse período, com os nossos digitais influencers especificamente, que muitas empresas que, um exemplo, tinha sua horta, fazia ali a feirinha do fim de semana, devido a esse período não poder estar presente, eles utilizaram muito os nossos digitais influencers para fazer a questão do delivery, né? Então eles trabalharam muito essa questão de parceria com os nossos, estão até hoje, né, com alguns influencers nossos, mandando ali semanalmente a questão mesmo do cuidado com um produto orgânico, né? Já manda realmente, é até interessante, eles mandam tudo muito separadinho, tudo bem organizado, limpo, e a gente conseguiu perceber um aumento muito grande de várias, né, não só Brasília, tá? Não só nível Brasília, mas de várias empresas nesse setor que observaram esse caminho nesse período, vamos dizer assim, né? Acharam um bracinho ali para continuar vendendo, continuar divulgando, e hoje em dia eles se conectaram literalmente com os nossos digitais influencers. Então hoje a grande maioria se alimentam bem, sem sair de casa, comprando do agricultor, né,
né, final para a agricultura familiar, que são pequenos negócios, onde a gente consegue desenvolver bem essa divulgação com eles. Essa conexão é muito boa, tanto com o pequeno, né, com o agricultor pequeno, quanto com grandes marcas. Hoje a gente também tem algumas marcas bem grandes no nível Brasil, que sempre procuram a gente para estar fazendo essas divulgações maiores. Rafa, antes da gente encerrar, eu queria saber quais são as dúvidas mais comuns aí das empresas na hora de contratar. O que surge de dúvida assim, para a empresa que quer iniciar, né? Quer começar a investir em um influencer, quer saber mais informações? O que elas perguntam geralmente? Então, a grande dúvida hoje é que resultado que o digital influencer vai dar, né? E aí a gente deixa bem claro que a grande importância é a conexão da marca. Muitas vezes eles querem vendedores e aí realmente o digital influencer não é vendedor. Ele é um sponsor da sua marca, ele vai divulgar a sua marca, vai aparecer lá. Então a grande dúvida inicialmente é essa e a partir disso a gente vai trabalhando algumas conexões. Nível de postagens, a frequência traz um resultado maior, então assim, a pergunta é, eu divulgando uma vez eu já vou ter um resultado? Como que funciona? Fulano ele fala assim, como que a gente vai desenvolver isso? Hoje o vídeo entrega mais, hoje o vídeo ele é mais importante, algumas ferramentas que as próprias redes sociais entregam para a gente consegue entregar um resultado maior, então a gente acaba orientando dos dois lados, eu oriento tanto a empresa que vem procurar essas divulgações e também o digital influencer, como entregar um produto melhor, como resolver, vamos dizer assim, né, resolver a vida daquele cliente para que ele apareça mais. Ok, Rafa, olha, muito obrigada pela sua participação e pelas informações que você trouxe aqui pra gente. Obrigado a vocês pela oportunidade e sigam a gente nas redes sociais, o que vocês precisarem, estamos à disposição. Obrigada, Rafa. É isso aí, pessoal. E olha, fica ligado no nosso programa, porque a partir de agora você confere, então, o quadro Agrodigital, um bate-papo com influencers que estão aí mudando a cara do nosso agronegócio. Até a próxima. Valeu, pessoal. Nosso programa vai ficando por aqui. Acesse as nossas redes sociais no YouTube, youtube.com/agromaistv, no Facebook Agromais e no Instagram, @agromaistv. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.